Olá, guerreiros! Neste vídeo eu vou falar sobre os famosos sad boys, os rapazes tristes. E eu vou fazer isso como um vídeo em uma série de outros vídeos que eu vou discutir sobre a depressão e o suicídio, que é um tema que vem sendo bem requisitado por vocês querem que eu fale sobre isso. E eu vou fazer alguns vídeos porque eu acho que muitos de vocês acabam estando nesse tipo de situação. Então vamos nos situar, ok? Primeiramente, eu quero que você pense nos anos 60. Você acha que um sad boy existiria nos anos 60? Eu acho que se ele existisse, ele não teria popularidade. Por quê? Quando a gente pensa nos anos 60, por exemplo, nos Estados Unidos, era uma sociedade que tinha muito maior coesão social. A monogamia ela ainda fazia muito sentido, as pessoas não se sentiam tão perdidas, elas acabavam se adentrando na realidade de uma guerra, por exemplo, mas, mesmo assim, era uma sociedade que a maioria das pessoas consumia felicidade, em que a ideia de felicidade era ainda um ideal que a maioria das pessoas conseguia compartilhar, querer e, acima de tudo, consumir. Se você observar os vídeos daquela época, e não só daquela época, até mesmo uma época depois disso, você observa que muitos deles tratam exatamente desse tema. Óbvio que não é todo o caso, mas eu diria que a felicidade tinha uma demanda como produto muito maior do que existe hoje em dia. Entende? E quando a gente vai observar, por exemplo, nos anos 90, cara, nos anos 90, por exemplo, as coisas começam a mudar. Anos 2000 mais ainda, 2010, 2015, 2019, a gente observa que uma outra indústria começou a surgir para não competir exatamente, mas para oferecer uma alternativa a alguns segmentos da população que não conseguem consumir felicidade. Vamos pensar os garotinhos que têm 16 anos, eles percebem que eles estão num mundo completamente diferente dos pais deles, dos avós deles, dos bisavós deles. Alguns desses garotinhos se sentem perdidos pra caramba, cara, porque é um mundo completamente diferente. A automatização tá destruindo o trabalho igual louco, né? As tradições foram quase que completamente dissolvidas nesse momento, quase que ao redor do mundo inteiro. O sentimento de você ter um lar, né? Aquela coisa que está dentro do teu coração, cada vez mais é uma coisa tão rara, cara. Tão rara. Quantas pessoas você conhece que moram no mesmo lugar que os avós moravam, que os bisavós moravam, que tem uma questão de identidade e de um laço com o lugar em que eles moram? É muito raro. Até mesmo se diz em relação à cultura. Então eu acho que você ser um sujeito na pós-modernidade você tá com esse sentimento constante de angústia, de ansiedade, de não saber o que você vai fazer, de não saber se você vai conseguir um trabalho, cara. O que você vai fazer? Você fala assim, vou fazer engenharia, aí você conhece quantos caras que fizeram engenharia e hoje são motoristas de Uber. Você entende? Uma inconstância, é imprevisível o que vai acontecer. E essas tendências se acelerando cada vez mais, né? Então, assim, o que acontece? Você estando na pós-modernidade, você sendo um millennial, assim dizendo, são vários os sentimentos que você acaba tendo. Você tem uma ansiedade do cão, cara. Você não sabe o que vai acontecer, entende? Você está dirigindo como motorista de Uber até quando? Até quando que vocês não vão perder os seus empregos também? Entende? Você está trabalhando ali como um jornalista, quando que isso não vai acontecer? Né? É uma coisa que a imprevisibilidade está aumentando cada vez mais. O caos está aumentando cada vez mais. Então, a ansiedade é um sentimento muito comum. A angústia, um pouco de niilismo. Né? A tristeza, talvez. Mas será que é o nível que essas músicas acabam colocando? Eu não acho que é, cara. Eu honestamente não acho que a maioria dessas pessoas que consomem esse tipo de música de sad boy realmente estão tristes. Não estou querendo aqui diminuir a depressão, muito pelo contrário. Já escrevi em alguns vídeos, esse é como se fosse o meu calcanhar de Aquiles. Sabe? A depressão é uma coisa que eu abomino em mim. Que eu tenho até trauma de lembrar dos meus estados depressivos que eu já tive. E não é uma coisinha assim, eu tô pra baixo, cara, eu tô pra baixo. Não é assim não, cara, não é você se sentir um pouco tristezinho, pra mim pelo menos. Pra mim, quando eu tô realmente depressivo, eu não consigo sair da cama. Eu não consigo sair da cama. Teve um estágio que eu precisava trabalhar, né? E eu tava trabalhando demais. Eu entrei num estado depressivo, cara. Eu, pra sair da cama,
Eu tinha assim, um pote de cápsula de cafeína do lado da minha cama. Eu pegava e enfiava uma na goela pra eu conseguir sair da cama. Essa era a minha tristeza, você entendeu? E eu geralmente fico doente, eu não como direito. Enfim, é uma coisa abominável, cara. Honestamente, você sente que você não tem autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre suas ações. Você se sente literalmente preso. Pelo menos é como eu sinto, e pessoas ao meu redor que também sentem, escrevem de uma forma bem similar, né? Então, assim, não é algo nada legal. Não é algo que devia ser promulgado, devia ser ter músicas falando isso como se fosse algo interessante, mas acaba acontecendo, né? Porque as pessoas acabam associando uma falsa imagem de depressão, de tristeza, e vendendo isso como se fosse algo muito legal, cara. É muito legal você ser um homem depressivo. É legal pra caralho você não sair da cama e ficar o dia inteiro sem fazer nada, sem conseguir raciocinar, só pensando besteira, só pensando merda. Que coisa legal, né? Que coisa legal. Que coisa mais legal. E eu percebo que alguns desses sad boys, alguns que eu conheço na minha vida pessoal, alguns relatos que eu já vi também na internet, eles não eram rapazes tristes, cara. E não foi a música que deixou eles tristes. O que acaba acontecendo? Muitos desses sad boys, eles acabam fazendo o quê? Consumindo droga, consumindo remédio psiquiátrico recreativamente. Vocês acham que eu não ia saber, né? Maconha, a primeira das coisas. Segundo, alprazolam e Rivotril, remédios de ansiedade, ansiolíticos, benzodiazepínicos. Os caras tomam isso daí pra ir na balada. Ai, que legal! Ai, que lindo! Ai, eu vou pra escola, eu vou tomar 3 Frontal, eu vou tomar 3 Rivotril. Ai, que coisa legal, eu vou ficar lá igual um robô, assim. Puta merda, cara, que legal. Codeína também. Nossa, que legal, cara, eu vou tomar codeína. Nossa, que legal. Né? Um opioide. Nos Estados Unidos é comum até mesmo opioides mais fortes ainda, né? A oxicodona, coisas ainda piores. Heroína, né? Aí a gente observa, os caras estão tomando esse monte de coisa. Talvez antes de conhecer esse estilo de vida, esse tipo de música, eles não consumiam esse tipo de droga. Mas quando eles conhecem e passam a usar esse tipo de droga, eles literalmente ficam deprimidos. Eles desenvolvem depressão. Por quê? Tem rapazes, tem crianças aí, moleques de 16 anos de idade, que estão tomando uma caixa de Rivotril por semana. 2 caixas de Rivotril por semana. O cara toma, enfim, Xanax, como é chamado, né? Como se fosse bala. Eu tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entende? Primeiro, a pessoa fica viciada, porque benzodiazepínicos são extremamente viciantes, né? Aí a pessoa não consegue parar. Quando ela para de tomar, ela começa a desenvolver, né? Começa a passar mal, começa a ficar suando frio. Já vi pessoas ao meu redor que eram viciadas porque tomavam à noite pra dormir. Agora imagina um moleque que toma uma cartela, uma caixa de Rivotril por semana, né? E o que acontece? Com o abuso dessas substâncias, efeitos colaterais são o quê? A depressão, a própria ansiedade. O cara não tinha ansiedade, mas aí ele tá tomando um ansiolítico, se ele parar de tomar, ele começa a ficar mais ansioso que o cão, né? Começam a desenvolver diversos distúrbios psiquiátricos que não existiam antes. Não existiam antes, né? Até mesmo com a maconha. Eu sei que tem gente que fala, maconha é tudo certo, cara, tudo bem, tudo bem. Especialmente no Brasil, né? Muito legal, você não sabe o que você tá consumindo. Pode ser orégano, você tá tomando orégano lá. Em algumas pessoas você acaba desenvolvendo ansiedade. Aí o que você faz? Para combater a ansiedade, você toma um ansiolítico. Aí o ansiolítico te deixa depressivo, né? Aí para combater a depressão, você toma um antidepressivo. E um dos efeitos colaterais do antidepressivo, às vezes, para crianças, é uma tendência ao suicídio. Aí fica nesse ciclo, cara. Fica nesse ciclo. Que podia ser evitado só não usando maconha, só não usando ansiolítico que você não precisa. Ansiolítico que você não precisa. Então é muito simples, cara. É muito simples, você entende? Eu acho que muita gente acaba entrando realmente num estado depressivo sem precisar. Entende? Porque fica consumindo substâncias que não precisava. Até o álcool, às vezes, cara. Eu vejo que tem um culto, né? Isso daí já são os bebunzinhos adolescentes que gostam de ficar postando foto de corote, né? Mas é a mesma coisa. Quando você bebe pra caramba, quando você entra num estado de ressaca, é basicamente aquilo. Você vai ficar num estado meio depressivo, você vai ficar pra baixo. Hoje em dia adolescente fica usando coisa igual bala, né? Êxtase, como se fosse água. Não faz mal não. Não faz mal não.
Né? Parece que você pode usar tudo que você quiser, menos crack. Só não usa crack. Né? Todo o resto não faz mal. Aí depois não sabe por que tá num estado. Ah, eu sou sad boy. Ah, eu tô triste. Ah, eu tô triste. E pra aqueles que não usam nenhum tipo de droga, né? Não vou falar que tem sad boy que nenhum deles é depressivo. Eu tenho certeza que alguns realmente sofrem de depressão, cara. Realmente tenho certeza que alguns realmente são depressivos. Tá? Agora, porra. A questão é, tem outros também que não estão nesse esse espectro, mas eles mal compreendem os seus sentimentos. O que é isso? O cara, ele não tem a linguagem pra entender o que tá acontecendo dentro dele. Pra um cara que não lê muito, pra uma pessoa que só vive consumindo entretenimento, quais são os sentimentos que existem dentro dele? São vários. Mas quais ele conhece? Ele conhece a tristeza, a felicidade, a raiva, o nojo, talvez. O que? São 5 sentimentos que o cara conhece. É mais ou menos isso. Tem pessoa que fala assim, será que você não tá ansioso? A pessoa fala, ansioso? O que é isso? Aí você descreve o sentimento de ansiedade. A pessoa fala, nossa, eu acho que eu tenho isso. É basicamente isso. Agora, quantos sentimentos não existem dentro de você? Quantos sentimentos não foram expostos por filósofos e poetas ao longo da nossa história? Entende? Só que se você não tiver aquela linguagem, você vai ficar preso nisso, meu amigo. Entende? Eu vejo que até os compositores dessas músicas, não por mal deles, eles realmente talvez eles não tiveram, eles não leram, entende? Eles não foram expostos a uma alta cultura. Então o que acaba acontecendo? Eles descrevem os sentimentos que eles sentem de uma forma bem rasa. É tudo depressão, é tudo felicidade, é tudo amor, né? Sem fazer uma distinção clara. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe fazer uma distinção entre aquele amor da mãe que a pessoa tem, que é um amor incondicional, que a gente podia descrever como ágape, um amor mais altruísta, daquele amor que é o da paixão, cara. Aquele amor que não é literalmente amor, é mais aquele sentimento carnal que você sente pela pessoa. Quantas músicas eu vejo que a pessoa não sabe fazer a distinção básica, mas pro compositor é tudo love, é love, é love. Aqui é um exemplo básico. A pessoa não tem a linguagem para se explicar. E a pessoa que consome esse tipo de coisa vai estar na mesma situação. A pessoa não está literalmente triste, às vezes ela está ansiosa, às vezes ela está com angústia, né? Mas ela não sabe o que essas outras palavras significam, ela não tem esse vocabulário, ela não entende o que realmente está acontecendo dentro dela. Para ela é tudo, eu tô muito mal, eu tô com raiva, eu tô perdido, eu tô triste. Porque a pessoa não tem a linguagem para simplesmente falar o que está acontecendo com ela, para descrever a prisão que muitas das vezes aquela pessoa está, né? Então, por exemplo, muitos desses garotos, eles se sentem esmagados pelo mundo. Um mundo em que não tem muita perspectiva de você desenvolver uma carreira, você pensar em família quando você tem 16 anos de idade hoje em dia, é você dar risada, né? Só uma pessoa muito religiosa, num meio muito tradicional para conseguir pensar em algo do tipo, com uma idade assim jovem, né? As coisas parecem que só estão piorando, pessoa odiando uma, pessoa odiando a outra, né? Então, assim, você olha em todos os lugares, é difícil você achar esperança, né? Agora, isso é um sentimento de tristeza? É um sentimento literalmente de depressão? Talvez não. Talvez seja outra coisa. E a questão é você desenvolver essa linguagem em que te permita articular o que você realmente está sentindo. E para você fazer isso, você tem que consumir... Não nem consumir, você tem que se adentrar na alta cultura. Você tem que ler livros que são realmente profundos, músicas da mesma forma. O problema não é você sentir melancolia em você e escutar uma música que se alinhe com esse seu estado emocional. Não, isso é algo muito bom, né? É uma coisa que eu às vezes gosto de fazer. Mas eu vou ficar escutando música de sad boy pra fazer isso? Lógico que não. Você tá triste mesmo? Eu não vou falar aqui um compositor só pra não ficarem falando que eu sou arrogante. Tenta escutar uma música clássica.
E eu deixei o melhor pro final, né? Que é a questão dos relacionamentos que eles acabam tendo, sofrendo, que é a maior fonte de tristeza, né? Exatamente porque eles não têm a linguagem, porque eles não sabem o que eles estão sentindo, porque eles não sabem o lugar deles no mundo, eles não entendem nada sobre os relacionamentos que eles acabam entrando. Então o que acontece? O menininho tem lá 16 anos, uma menininha da escola deu um pouquinho de atenção, né? Uma menininha que ele não fez uma peneira, não filtrou, não selecionou, mas ele aceita, porque às vezes muitos desses meninos não tiveram uma figura paternal, né? Não sabem direito o lugar deles, não sabem como lidar com uma mulher que aparece na frente deles, então qualquer coisa que aparece, ai meu Deus, vira um endeusamento. E algumas garotas hoje em dia, elas gostam disso, exatamente pela questão do egocentrismo, né? E então alguns deles acabam achando garotas que são um pouco egocêntricas, que são um pouco egoístas, que acabam, enfim, machucando eles emocionalmente, porque eles não entendem nada ainda. Exatamente por causa disso. As músicas que eles deviam escutar deviam dar algum tipo de direcionamento espiritual, existencial. Mas, e é exatamente por isso que eu fico puto vendo essas músicas de sad boy, né? Os boi tristes. Porque o cara fica mais perdido do que ele estava no começo, entende? A pessoa resume tudo em questão de amor, de tristeza, de ódio, raiva, sentimentos muito, muito rasos. E o cara fica nessa prisão perpetuamente, basicamente. O cara vai de um relacionamento para outro, e para outro, para outro, sempre naquela tristeza, aquela dor de cotovelo de ser corno e todo o resto, exatamente porque ele não entende o mundo ao redor. A maioria desses caras não tomam Red Pill. Eles não têm a coragem realmente de ver o mundo como ele é e acabam, enfim, meio que herdando essa tradição romântica nesse tipo de música de bois tristes. E assim, é complicado, cara. Eu vejo alguns desses moleques que acabam se matando, acabam ficando realmente num estado assim de tristeza extrema, tá? E também causado, como eu já disse, pelas drogas que acabam usando. E tudo isso podia ser evitado não consumindo esse tipo de coisa. E buscando realmente a verdade, como eu digo. Nem vendo vídeo como o meu, mas indo atrás, cara. Vai ler Shakespeare se você quer entender o que é o amor, você tá entendendo? Você quer entender o que é o relacionamento entre as pessoas? Vá ler o Platão. Platão é um dos meus favoritos, você tá entendendo? Não fique se limitando a esse tipo de coisa. Você tem que ter coragem, porque senão você vai ficar preso. E é triste ver isso, é realmente triste ver isso, mas o que a gente pode fazer? Só tô tentando dar aqui, a gente pode dar uma risada também, porque esse bando de boi triste às vezes merece um pouco de sarcasmo, porque, enfim, é bem ridículo. Mas rapaz, é só isso por hoje, espero que não tenha sido muito longo. Tenham vocês uma ótima Páscoa, um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.